Olá, pessoas. Eu queria trazer aqui uma situação, ou melhor, um assunto, né? Sobre algumas características do autismo. É muito comum pessoas do meu convívio, pessoas que conhecem o Gui e que sabem, né, do diagnóstico dele, e mesmo assim parece que não sabe, mas não sabe. E aí eu vou explicar por quê. Às vezes as pessoas chegam e o Guilherme não interage com essa pessoa. E aí a pessoa fala, ih, hoje ele não quer falar comigo. Ô Gui, ô Gui, ô Gui, ele não quer falar comigo. Ai, hoje ele não tá afim, né? E assim, gente, não é que eu sou uma pessoa sem paciência, não. Inclusive, uma das ideias de fazer a página, o canal, gravar esses vídeos, é que cheguem a alguém, entendeu? Que essa informação atinja pelo menos uma pessoa e melhore a convivência dessa pessoa com outra que tenha o autismo. Então, se chegar em um, eu sempre falo, uma pessoa viu, uma pessoa aprendeu, já tá ótimo, já valeu. E aí não é falta de paciência, mas é que assim, sempre, todo dia, o tempo todo, é um pouco cansativo, tanto para mim, às vezes até para o Gui também, né? Mas eu acredito que nesse momento realmente onde ele não se conecta com a pessoa, ele não tá nem ouvindo mesmo o que está sendo dito, mas isso é uma suposição minha, ok? Então vamos lá. E aí a pessoa fala isso e eu explico. Não é hoje e não é você. É a condição do Guilherme. Daqui a pouco ele vai te perceber, daqui a pouco ele vai aceitar sua presença, daqui a pouco pode começar uma interação. E isso acontece, é muito comum com pessoas as quais ele não tem muita convivência. Porém, mesmo com as pessoas que ele tem convivência, eu costumo dizer que ele leva um vidrinho da interação, da socialização. E a cada vez que ele interage com alguém, esse vidrinho enche um pouquinho. E quando esse vidrinho está muito cheio, ele precisa esvaziar, porque senão não tem como, né, interagir com mais ninguém. E como é que ele vai esvaziar isso? Dando um tempo de interação. Então ele vai fazer as coisas dele. O Guilherme ainda tem um movimento repetitivo, uma estereotipia, que é correr de um lado para o outro. Depende do espaço, pode ser dentro do quarto, pode ser lá fora, que é o momento onde ele realmente não tem, assim, foco em mais nada, é só nisso. Você pode falar com ele, que geralmente não tem resposta. Mas é claro que se você falar assim, Guilherme, vem comer não sei o que, rapidinho ele vem. Mas se você quiser interagir, ter troca, brincadeira, uma coisa, esse momento ele não vai te dar atenção. Por quê? Porque ali ele já tá se autorregulando, né? Provavelmente já deu essa coisa de ter que brincar, falar com o outro, né? Aceitar a interação. Então eu preciso ir lá, né? Me organizar novamente e depois eu volto para isso aí. Então, assim, nesse momento ele tá lá esvaziando o vidrinho dele. E depois que esse vidrinho esvazia, ele tá pronto para interagir novamente. E muitas vezes ele mesmo busca essa interação ou ele aceita, né, mais tranquilamente o outro. E aí, como já deu um tempo, eu costumo dizer que agora ele tá te percebendo. E pode ser também que esteja percebendo, que às vezes ele demora um pouquinho, aceitando a presença do outro, mas pode ser tipo, agora eu tô pronto para interagir, eu não tava, né? Então, assim, gente, o que a gente precisa ter muito em mente? O que é o autismo? Né? Se eu sei que é um espectro e que essas características elas podem se apresentar de forma diferente em cada indivíduo, alguns indivíduos vão ter com mais intensidade uma característica, o outro vai ter menos. E aí, essas características, a intensidade de cada característica é que vai determinar o nível de suporte que essa pessoa precisa, tá? Ela não é um autista de nível 1, de nível 2 ou de nível 3. Ela é uma autista, ponto final. E ela está num nível de suporte naquele momento da vida dela
em nível 1, de suporte nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, a gente costuma dizer que, vamos lá, eu já conheci crianças, né, com autismo e que falam super bem, que têm um vocabulário excelente, até acima da média aí do comum para a idade. E elas se comunicam bem, mas às vezes elas têm muita dificuldade em entender o que a gente está dizendo. E quando eu falo entender, não é tipo assim, você fala para essa criança, pega a bola, e ela não entende o que é pegar a bola. É entender mesmo, e eu vou dar um exemplo aqui. Um aluno que estava muito desregulado, ainda não tinha as terapias e coisa e tal, um vocabulário excelente, hiperfoco em dinossauro e coisa e tal. E aí, uma colega da sala dele levou um brinquedo para a escola. Acho que foi até um tablet, gente, nem sei se foi um brinquedinho, não, acho que foi um tablet. E quando ele viu isso, nossa, ele ficou revoltadíssimo. Porque a mãe dele não deixava ele levar brinquedo para a escola, porque a escola falava que não podia levar brinquedo. Ok. Mas ele não entendia por que essa menina levou e eu não posso trazer. E daí esse brinquedo foi recolhido da colega. E ele muito nervoso, muito revoltado, ele começou a chorar e ele falava o tempo todo por que ela pôde trazer e eu não pude trazer. E a gente explicava isso para ele. Ninguém pode trazer. A colega errou. Nós vamos guardar e vamos entregar só no final da aula para a mãe dela. Mas isso era muito difícil dele entender, gente. Ele continuava chorando, muito revoltado, perguntando por que ele não podia e ela podia. E mesmo com essa resposta, ele não conseguia compreender. E o que dificultava? Porque ele estava realmente com o comportamento desregulado. E a gente sabe que se a criança estiver desregulada, a comunicação é praticamente zero. Então, assim, isso que eu quero dizer. Ele era uma criança verbal, um vocabulário excelente, tinha compreensão de muitas coisas, mas ideias mais complexas, principalmente essas que causam frustração, que ele já tinha uma dificuldade muito grande em lidar com as frustrações ou com negativas, né? Porque às vezes, enfim. E aí, é isso que eu tô falando. Naquele momento, apesar dele ser uma criança que estava no nível 1 de suporte, naquele momento ele estava precisando de um suporte moderado. Ele não estava conseguindo se autorregular porque ele não estava conseguindo compreender aquela situação. E aí é sobre isso. A característica nele ali que estava se sobressaindo era essa dificuldade de leitura, de mundo, de contexto, de tudo. Porque ele não conseguia compreender e a questão comportamental ali, que o comportamento também estava se desregulando demais. Então, vamos lá, né? Que eu acho que até me perdi um pouquinho. Eu tô dando um exemplo das características. Então, é isso. Então, o meu filho, por exemplo, ele está no nível 2, ele é não verbal. E aí, o que acontece? Eu tenho um pessoal do meu ciclo de convivência, que sabe de tudo isso, mas às vezes chega na minha casa, o Guilherme não tem essa interação inicial, e aí a pessoa fala assim, hoje ele não tá afim de falar comigo. Aí você explica, não é que hoje ele não tá afim de falar, é que nesse momento ele não tá muito afim de interagir. Então assim, gente, se eu sei que a criança tem uma condição, por que eu acho que ela precisa interagir logo de cara? Tudo bem falar igual eu falei, às vezes é cansativo, mas eu explico. Mas eu penso assim, se eu sei que é uma criança autista, eu cheguei, eu cumprimentei, não houve retorno, tá tudo bem. Daqui a pouco ela vai vir, ela fala, ou daqui a pouco ela não vai falar, porque é da condição dela e eu tenho que respeitar isso. O que eu não posso, gente, é deixar de cumprimentar uma pessoa porque ela é autista achando que ela não vai querer interagir comigo. Então, eu já também passei muito por isso. O Guilherme, como eu disse, ele é não verbal. Hoje ele sabe falar oi, tchau, essas coisas. Mas muitas vezes eu chegava, né, próximo a conhecidos e coisa e tal, como o Gui. As pessoas não olhavam para ele ou não cumprimentavam ele. E eu achava aquilo muito estranho. Porque qualquer outra criança, a gente fala, oi, fulaninho, tudo bem? Só porque não ia ter resposta, eu deixo de falar. Então, assim, hoje ele também, às vezes a pessoa fala, oi, Gui,
E ele não responde, mas eu falo, cumprimenta, filho, diz oi, e aí ele repete, oi. Então é assim que funciona, gente, é estímulo, é aprendizagem e é respeitando o tempo das pessoas, da criança. Eu acho que eu realmente me perdi na minha fala aqui, porque eu fui dar o exemplo do aluno. O que eu quero dizer é isso, que todas as pessoas, né, que estão dentro do espectro, ela vai apresentar todas as características do autismo, porque senão não é autismo. Mas o que que diferencia? É a intensidade em que cada característica está presente na vida daquela pessoa. E às vezes ela não está presente o tempo todo, mas determinado momento, determinada situação, aquela característica vai se sobressair, ela vai precisar de mais suporte para lidar com aquele contexto, com o que está acontecendo. E o Guilherme é assim, ele tá interagindo, ele tá buscando interação cada vez mais, assim, eu tô muito feliz com isso, porque ele já foi a criança que se isolava, ele começou a não interagindo e ele evoluiu, acho que posso dizer assim, né, para se isolar, ele não estava querendo ficar nem perto de outra criança. E hoje, graças a muita terapia, muito esforço, muito estímulo, ele busca os amigos, ele quer estar no meio, ele corresponde, mas ele tem o vidrinho dele. E a hora que o vidrinho dele se enche, ele vai ficar no canto dele, não é no canto quietinho não, ele vai ficar lá fazendo as coisas dele. Ou ele vai brincar sozinho, ou ele vai correr, ou ele vai, né, dar um gritinho, alguma coisa, para ele se autorregular. Depois, né, que agora tô pronto, ele vai voltar, e aí ele vai ver a pessoa, vai cumprimentar a pessoa, vai ter troca ali, né, de brincadeiras, de tudo. Mas a gente precisa aprender a entender o que é o autismo e a respeitar essas características. Porque as deficiências ocultas, gente, elas, como diz o nome, elas são ocultas, não tem um estereótipo, não dá pra você olhar e falar, pá, aquele ali não interage, pá, aquele ali não fala, pá, aquele ali não gosta que toca. Eu preciso ir conhecendo, mas você falou que é autista, eu preciso saber quais são as características básicas e principais que se apresentam geralmente no autismo. Então, geralmente é a comunicação, a interação e as alterações de comportamento. Então, se eu não sei se aquela pessoa gosta de toque, para que eu vou tocar? E aí vale para qualquer pessoa, né? Eu, por exemplo, eu só vou tocar numa pessoa se eu tiver muita intimidade e eu souber que aquilo não incomoda ela. Para que eu vou exigir que um autista olhe nos meus olhos enquanto eu estou conversando com ele? Aí também é diferente, né? Com a criança que tá ali ainda na fase do desenvolvimento dos estímulos e coisa e tal, e a gente está trabalhando a questão de sustentar o olhar até mesmo para melhorar a comunicação, é outra coisa, mas eu tô falando ali do dia a dia, da nossa rotina enquanto pessoas que estão interagindo, né? E para então assim, eu preciso conhecer, porque se eu tenho um aluno ou um amigo ou um parente que é cego, eu não vou exigir que ele faça uma leitura de algo que não esteja em braille. Se eu tenho um conhecido, um amigo, um parente que é surdo, eu não exijo que ele escute o que eu estou falando se eu não estiver fazendo linguagem de sinais ou se ele não tiver certeza que ele faz leitura labial. Mas aí, independente disso, eu vou pedir para prestar atenção em mim, não para me escutar. Se eu tenho um aluno cadeirante, eu não jogo ele numa aula de educação física e peço que ele faça todos os exercícios sem fazer as adaptações, as adequações necessárias para que ele possa estar ali inserido no processo. Mas a gente está o tempo todo pedindo para o autista, olha para mim, faz isso, faz aquilo, vem brincar, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não vou até ele. Tem muito disso também. E eu uso uma linguagem, uma comunicação exatamente igual a que eu utilizo para as pessoas neurotípicas. Então, eu não sei o que é autismo. Porque se eu não faço nenhum tipo de modificação na minha forma de interagir e eu espero que as respostas sejam idênticas, então eu não conheço e eu não tô respeitando aquela pessoa, tá, gente? Então, assim, muita gente acha que é mimimi, que é chatice, que é isso. Exatamente por quê? Porque o autismo não tem cara. Então você olha uma pessoa, você não sabe, falou que ela é autista, mas fala super bem, mas olhou nos meus olhos, mas eu toquei nela. Não é assim, gente. É exatamente o que eu estou dizendo.
A pessoa também, às vezes, ela tá ali com o copinho dela. Você já tocou, o outro já tocou, agora o próximo que tocar, ela vai se desregular. Porque ela já não tá mais aguentando. É por isso que a gente precisa conhecer o autismo. Eu só posso respeitar se eu conhecer. Eu só posso incluir se eu souber do que essa pessoa necessita. E eu não tenho visto isso. A grande maioria das pessoas, seja em escola, seja no ciclo de convivência, ela simplesmente quer que a criança interaja. Ela simplesmente quer falar e obter resposta. Ah, mas eu falei para ele sentar e ele não senta, ele não obedece. Ah, você falou para ele sentar. Legal. Isso é o que a gente fala para todas as outras crianças. E o que você fez? Você modelou? Você fez um manejo de corpo? Você se abaixou? Você se certificou de que estava tendo uma conexão com a sua fala? Ou você fez igual você faz para todo mundo e costuma funcionar e para ele não tá funcionando? Por que será que para ele não tá funcionando? Então, gente, é sobre isso. Por favor, vamos ler um pouquinho. Na internet tem tanta coisa simples. A gente lê, entende e bola pra frente. Vamos viver e botar em prática. Não é tão difícil quanto parece. Só que o que eu tenho visto é isso, que as pessoas têm ouvido cada vez mais falar sobre o TEA e entendido cada vez menos. Porque continua exigindo comportamentos que a pessoa não consegue naquele momento. Como eu disse, pode ser que ela venha a desenvolver em terapias e estímulo e coisa e tal. Um mecanismo ali para ela lidar e para ela, né, conseguir a resposta mais adequada, mas eu preciso conhecer. Então, se eu não conheço, eu sei que ele é autista, está na fila do supermercado, eu não conheço, eu vou só tentar observar. Se precisar de algum auxílio, posso até perguntar como que posso ajudar e coisa e tal. Mas se eu não conheço, se eu conheço a pessoa, eu já sei que ela é autista, eu já sei, não vamos ficar, hoje ele não tá afim de falar comigo, né? Não, você não sabe que ele é autista? Eu já não falei isso. Então, assim, eu não quero ser mal educada com ninguém, mas é que realmente, gente, tem hora que cansa. E agora eu vou só finalizar, eu quero deixar registrado aqui que eu tenho uma amiga maravilhosa, uma das minhas amigas maravilhosas, porque eu tenho algumas na minha vida, graças aos céus, mas a Raquel Messas, né, que eu sou fã, ela sabe disso, que em um dos encontros, né, a gente se encontrou assim em rua, não me lembro muito bem onde, e ela cumprimentou o Guilherme acho que não respondeu e coisa e tal, e eu falei para ele responder, falar, e ela falou, não, deixa ele. E é isso, e ela é maravilhosa, porque é isso, gente, porque às vezes a gente até faz por educação, mas sabendo que a criança não tá no momento adequado, que eu olho pro meu filho, eu vejo, eu sei quando ele tá bem para interagir, quando ele não tá. E assim, ela foi maravilhosa, porque quando a pessoa também entende, né, e te liberta, né, dessa responsabilidade social, é uma forma de inclusão. Você se sente à vontade para deixar a sua criança também ficar dentro ali da condição dela e ter as respostas na hora que ela estiver mais preparada, tá bom? Então é isso, os meus vídeos têm ficado em torno mesmo desse tempo e eu espero realmente que chegue alguém, que consiga orientar alguém, e se você conhece ou convive com pessoas que está dentro do espectro, passe a observar melhor o que realmente essa pessoa é capaz de lhe oferecer, né, nas interações, e o que incomoda para a gente conseguir respeitar mais, ok? Até a próxima, gente!